Marcelo, como é que tá? Tudo bem, cara? Tudo bem, você? Beleza, obrigado. Bem, cara, agora essa questão do Enem mudou um pouco a questão de redação no vestibular, que antigamente era ou carta argumentativa, ou dissertação, narração. Depois ainda veio a questão de colocar artigo de opinião, mas agora com o Enem isso deu uma mudada, né? Como é que ficou? Sim, na verdade os vestibulares exigiam gêneros específicos, né? Por exemplo, nós tínhamos aí o editorial, diferentes gêneros discursivos, gêneros argumentativos na redação. O Enem, ele tem o propósito então de aplicar os diversos conhecimentos em um único objetivo. Então colocou-se a redação com duas tipologias, que é a tipologia dissertativa e a tipologia argumentativa. Então nós temos o texto dissertativo e argumentativo. Ele tem na verdade um cunho de que o aluno precisa desenvolver o tema, precisa aplicar esse tema de acordo com os argumentos, a defesa no ponto de vista, a partir da tese, tópico frasal, diferentes estruturas argumentativas, né? E assim, respeitando os direitos humanos e a partir disso colocar em pauta também uma intervenção social, né? Mas é importante que a gente compreenda a função da intervenção social e a sua atuação na conclusão. Muitos alunos têm essa dificuldade de fazer essa separação da conclusão com a intervenção social. Isso já mudou na escola? Os professores já estão adaptados a mostrar para o aluno esse tipo de redação? Ah, sim. Muitas escolas trabalham hoje diferentes gêneros, né? Porque os gêneros não podem deixar de ser trabalhados. Afinal, o gênero textual, os gêneros textuais vai de acordo com o que a sociedade pede, né? Por exemplo, nós temos aí a necessidade da compreensão de uma bula de remédio, né? Diferentes códigos para serem decifrados. Mas hoje, como esses alunos do ensino médio vão passar por um processo que é o Enem, que vai exigir justamente o desenvolvimento de argumento, então o gênero mais específico e próprio para a defesa dos pontos de vista, o desenvolvimento do argumento, é o texto dissertativo argumentativo. Então muitas escolas já têm esse foco na produção da ideia, na produção do tópico frasal, diferentes pontos de vista. Porque agora também são avaliadas as habilidades e competências, né? Sim. Não só no Enem, mas nas outras provas oficiais, né? Na própria Brasil também. Isso. E quais são as habilidades que são avaliadas na redação? Na redação, o aluno precisa compreender a estrutura, a norma padrão da língua, né? Então aí nós não temos a fuga da gramática. Nós temos diversas correntes que criticam essa atuação da gramática, mas a gramática de fato ela não pode fugir da estrutura do texto, claro, né? Isso. Nós temos aí também a capacidade do aluno compreender, interpretar e relacionar informações. A partir disso, o aluno também precisa ter essa compreensão sobre os direitos humanos, né? Então são diferentes competências, ao todo 5 competências em que o aluno terá que desenvolver ao longo da redação. Cada competência não desenvolvida, obviamente, são menos pontos na redação do aluno. E como é que o professor avalia essa redação? Aliás, os professores já estão avaliando na escola do mesmo jeito que o corretor do Enem tem que avaliar? Sim, há algumas folhas de redação das escolas que eu trabalho, pelo menos, e outras que eu já observei o processo de redação deles, de elaboração das propostas, eles já utilizam da folha de redação a partir das competências, né? Habilidades e competências. No Enem, no site do INEP, nós temos todas essas competências, essas habilidades que o aluno precisa desenvolver na redação. Caso contrário, parte contra o que o Enem propõe e até mesmo a proposta de redação desestruturada do aluno, né? E tem como o aluno tirar 0 dessa redação? Tem. O aluno tira 0, por exemplo, se desrespeita os direitos humanos, né? Deixa a folha em branco, por mais que a folha de redação esteja em branco, o rascunho preenchido, o aluno então ele zera a redação. Fuga ao tema, né? Fuga ao gênero também, traz esse 0 bem pesado para o texto. Ou seja, acabaram aquelas redações lendárias da UFG com 3, 4 palavras e o cara já dizia o que queria. Porque na verdade o aluno ele precisa mostrar que ele é capaz de inserir problemáticas e soluções na sociedade que ele está inserido. Você não vai encontrar na redação do Enem tópicos
tópicos e temas medievais, década de 70, enfim, né? Você não vai encontrar nada que não corresponda à nossa sociedade atual, né? O Enem quer saber se o aluno tem essa capacidade de inserir assuntos da nossa realidade, da nossa sociedade, os contextos atuais nessa produção de texto, né? Se ele é capaz de desenvolver argumentos, pontos de vista, e se ele é capaz também, o que é mais interessante, se ele é capaz de apresentar propostas de solução para a problemática. Porque como nós falamos isso, né? Falar mal é fácil, mas e cadê a solução? O que é que você tem para solucionar isso tudo? E o peso da redação do Enem, como é que está? É 100%, né? Nós temos inclusive duas provas, né? Nós temos a prova objetiva e nós temos a redação. Então é interessante pensar o porquê da redação. É porque justamente na redação o professor consegue observar em que realidade o aluno está inserido, né? Nível de preconceito, habilidades com a língua, se ele tem essa fluência com a língua e a frequência de raciocínio ao ponto de defender um ponto de vista, de argumentar, né? Então tudo isso, respeitar os direitos humanos, o que eu acho mais bacana dentro da proposta do Enem. O aluno, ele precisa respeitar os direitos humanos, do que não é apenas os direitos humanos, mas isso faz uma reflexão bem mais ampla. Tanto é que muitos alunos utilizam, o que é interessante, professores da história, da geografia, eles utilizam a filosofia, a sociologia, muitos filósofos, né, nas aulas deles. Então esses alunos acabam trazendo esses filósofos para o texto, né, justamente para essa pretensão de defender esse ponto de vista e apresentar essa reflexão. Ano passado a gente eu vi algumas redações do Enem e pelo fato de ter sido um ano conturbado politicamente, eu vi a questão de discurso de ódio dentro de uma redação, sabe? Então uma visão política muito limitada e brigando muito na sociedade, como se isso fosse culpa de alguém. Agora vai ter que dar uma diminuída nisso, né? Porque isso vai ser avaliado também. Ah, sim. Na verdade, dentro da linguística textual, nós temos a afirmação de que nenhum texto é produzido sem ideologia. Todo texto é uma corrente ideológica. Isso. Né? E é essa corrente ideológica que é analisada no texto do aluno. Que ideologia é essa que ele adquiriu? Ou que ideologia é essa que foi expandida ou que foi reduzida? Né? E que dica você dá para um aluno assim, que vai fazer a redação? O que você acha que o aluno tem que saber para fazer? Rafael, eu digo que produzir um texto não é uma receita de bolo. Né? Não tem como. Por mais que às vezes nós tentemos aí levar o nosso aluno a produzir receitas de bolo, não tem como, porque escrever é um ato filosófico, né? Então o aluno precisa ter posicionamento crítico, precisa ter leitura crítica. O professor, o meu foco principal nas minhas aulas de redação, além de levar o meu aluno a uma boa escrita, é fazer com que ele tenha posicionamento crítico, né? Hoje o que não falta são meios para que tenhamos esses posicionamentos críticos, diversas leituras, assistir documentários. Mesmo porque é aí que nós vamos ver o poder dele de argumentação. Isso mesmo. E até porque, às vezes, ele serve de uma ideologia um pouco que desrespeita esses direitos humanos e nem ele tem noção disso, né? Nem ele faz ideia do que ele está defendendo. Então, a função do professor de redação é mostrar para esse aluno que o posicionamento crítico dele, mas o que seria esse posicionamento crítico? É o que o Enem pede. Esse aluno tem consciência da realidade em que ele está inserido? Ele precisa ter essa consciência e a partir dessa consciência refletir, analisar, interpretar e apresentar soluções. A dica que eu dou sempre é leia, produza um posicionamento crítico, tenha posicionamentos críticos e escreva. Mas escreva muito. Não adianta, mas eu leio muito e não escrevo bem. Então é porque você não está fazendo essa via de mão dupla. Você precisa ler muito e escrever muito. Foi um professor meu uma vez que falou, né, olha, ler muito produz bons leitores. Se você quer escrever, você tem que tentar escrever. Isso. Não que ler não ajude o ato de escrever, claro que ajude, mas já que você quer escrever, tem que escrever. Não dá para produzir bons textos sem escrever, sem praticar. Né? Bom demais. Agradeço muito a sua presença, ao convite desse nosso grupo que está começando. Se você gostou do vídeo, clique aqui embaixo no curtir e inscreva-se no nosso canal para saber das novidades. Até mais!